é 2026, o ano da dupla honra. Fala para o teu irmão, fala para ele, 2026, o ano da dupla honra. Amém? Levanta a tua mão, diga: Espírito Santo, fala comigo nessa noite. Usa o meu pastor para ministrar a sua palavra sobre a minha vida. Coloca os anjos ao redor do altar, ao redor da igreja, e que haja liberdade para que a sua palavra seja ministrada, em nome de Jesus, amém. Amém? Então, fica ligado agora, não conversa não, tá bom? Foca no altar, porque do altar Deus tem uma palavra para a tua vida, em nome de Jesus. 2026, o ano da dupla honra. Eu estava em oração no mês de dezembro, aqui na igreja, e normalmente nós recebemos o tema da comunhão cristã ABA, a gente acaba indo na mesma direção, mas o Senhor colocou no meu coração esse tema para essa casa, amém? E entendendo que o momento ele é muito propício, muito próprio para a nossa realidade que nós estamos vivendo. 2025 não foi um ano ruim, foi um ano muito bom, amém? Para essa casa foi um ano maravilhoso, querido, maravilhoso. Nós tivemos batalhas, tivemos guerras, mas nós vencemos todas elas para a glória de Deus, amém? Todas elas, uns encurvam, uns caem, nós nos levantamos e estamos de pé para a glória do Senhor. Agora, por que então dupla honra? Porque Deus tem mais para nós em 2026, muito mais. Eu acredito que agora o Senhor vai nos conduzir para uma nova realidade, né? Não nas guerras que estávamos travando ali, na área de obras, na área de construção, mas na área espiritual, amém? Na área de salvação de almas, amém? Na área de alargarmos a tenda, amém? E crescermos para a direita, para a esquerda, em nome de Jesus. Na área de nós prosperarmos, em nome de Jesus. Já foi liberada uma palavra esses dias, e ontem à noite, enquanto orava, eu declarava: Deus, há uma unção de prosperidade nessa casa, que vai alcançar a casa de cada irmão que faz parte dessa casa, em nome de Jesus, amém? E nós vamos atravessar 2026 declarando isso, que a prosperidade que você vê aqui vai ser uma realidade na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Isaías 61 verso 7 diz: em lugar da vergonha que tendes sofrido, tereis porção dobrada de honra, em vez de humilhação, bradareis de júbilo em vossa herança, porquanto recebereis porção dupla em sua terra, e terás alegria eterna, amém? A vontade de Deus para o seu povo, falando: olha, no lugar da vergonha que você tem sofrido, você vai receber uma porção dobrada de honra, né? Quantas pessoas, em quantas situações nós vivemos dificuldades, aflições, escassez, né? Apertos, é tão ruim, aquele momento de aperto, aquele momento que você sabe, está limitado, aquele momento que você não tem meios para se mover, mas o Senhor está falando sobre a vontade dEle aqui, sobre nos dar dupla honra, em vez de humilhação, nós bradarmos de júbilo, né? De alegria, recebemos porção dupla nessa terra, em nome de Jesus. Uma oração que eu sempre tenho feito desde que mudamos para a cidade, é que nessa terra, eu e a minha casa, nós iremos prosperar. Essa igreja vai prosperar nessa terra, em nome do Senhor Jesus. Deus tem uma vida de honra para nós. Eu preciso entender isso, porque tem gente que acha que tudo que Deus tem para a vida dele é dificuldade. Não, pastor, eu nasci para sofrer. Meu pai sofreu, minha mãe sofreu, meu avô sofreu, e eu estou sofrendo, e parece que eu vou viver sofrendo, mas não é a vontade de Deus para nós. A vontade dele é que nós tenhamos vida, e vida em abundância, amém? Isso é para quem acredita, pessoal. Deus não age, agora vem comigo, Deus não age por dó. Ai, que dozinha do Cássio, que dozinha da Érica, que dozinha do Mateus. Deus não age por dó, Deus age mediante a nossa fé. Ele já nos deu todas as bênçãos nas regiões celestiais, todas. Está tudo no banco de Deus, amém? Uma vez no banco, o que você tem que fazer? Acessar, fala acessar. Você tem que acessar isso, e acessar pela fé. A vontade dele é essa, então eu tenho que estar muito claro sobre isso. Não, Deus quer me ver próspero.
A palavra diz: o Senhor ama a prosperidade do seu povo. Deus quer liberar honra na minha vida. Está entendendo? E caminhar com essa certeza que Deus tem isso para mim. Tem gente que não tem essa certeza. Quando vem uma oportunidade, sabe o que a pessoa pensa? É muito para mim. Se Deus der uma oportunidade dele ter um carro bacana, ele fala: mas eu? Quem sou eu? Meu pai nunca teve nada. Querido, eu venho dessa realidade, de uma família onde eu cresci no meio de dificuldade. Eu e minha irmã, a gente dividia, quando criança, um colchão de solteiro. Ela ficava numa ponta e eu na outra ponta. A gente podia desfrutar de uma mistura só final de semana, domingo. E a mistura era, vamos ver se é o que é certo, era flango. Era a mãe do ovo. E sabe o que a gente fazia? A gente tinha que segurar a mistura no prato. Porque se fosse comer a segunda vez, você tinha lá para dar umas beliscadinhas e no final você comia. Agora, não é porque eu cresci em meio a essa dificuldade que isso é tudo que Deus tem para mim. Deus tem, Ele quer para a minha vida uma vida abundante, dupla honra. Deus quer me honrar nesse plano. Só que eu tenho que acreditar nisso e ir nessa direção. Crer, quando as oportunidades chegarem, eu vou entender: não, é isso que Deus tem para mim. Deus quer me colocar por cabeça e não por cauda. Deus quer me dar o melhor dessa terra. Deus quer que eu conquiste. Está entendendo? Ter isso na nossa mente, no nosso coração, no nosso entendimento. Acreditar nessa verdade. Porque você não vai viver aquilo que você não acredita, querido. Não vai. Não vai. O Neto pregou esses dias sobre José. José teve parte da vida dele de dificuldade. Só que antes dessa dificuldade começar, Deus deu para ele um sonho. E no sonho, ele não estava na pior. No sonho ele estava na melhor, por cima. E mesmo na dificuldade, José carregava dentro dele um sonho que Deus deu para ele. Então mesmo na dificuldade, você tem que crer que Deus tem honra para você. Amém? Deus tem uma realidade diferente. 2026 vai ser uma bênção para nós. Pastor, mas tem gente que está afundando. Não importa, nós vamos prosperar, nós vamos conquistar, nós vamos avançar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Agora, como acessar essa honra? Fala comigo, como acessar essa honra? Pergunta para o teu irmão, como acessar essa honra? Né? O tema é muito bom, querido, mas eu confesso, Deus vai pegar a gente esses 12 dias aí. Deus vai dar uma coxada, vai, pegar a nossa orelha aí. No reino de Deus é dando que se recebe. Em Lucas 6:37 diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai sempre e recebereis sobre o vosso colo uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Portanto, a medida que usares para medir o teu próximo, essa mesma será usada para vos medir. Jesus está falando aqui sobre dar para receber. Você não julga e você não é julgado. Você abençoa e você é abençoado. À medida que você usa, você recebe. No natural, o homem natural, que não compreende as coisas de Deus, quanto mais ele retém, mais ele tem. Mas o homem espiritual entende que se ele reter o que não é devido, ele perde. Está entendendo? Ele vai viver no natural ali e vai perder o sobrenatural que Deus tem. Então, para mim acessar o que Deus já liberou, eu preciso ter esse entendimento, eu preciso liberar. Eu tenho que dar para receber. E é por isso que muitos não recebem. E agora, vem comigo. Não dão honra, dão sobras da vida. Quer honra, mas não honra. Não honra o pai e a mãe. Não honra o patrão. Mas ele quer prosperar na empresa que ele está, mas ele não honra o patrão dele. Fala mal do patrão, né? Enrola, não desenvolve o serviço como deveria. Mas ele quer ser honrado.
e daí ele não dá honra, ele não recebe. São pessoas que dão sobras da vida dela para Deus, vive uma correria tão grande, que o último lugar que a pessoa vai estar é na casa de Deus, mas ela quer ser honrada nessa vida, ela quer que Deus corra atrás dela, vem Deus, vem me abençoar, vem comigo porque eu não posso parar, só que dessa forma você não recebe. Para receber de Deus eu tenho que estar pronto a dar, a ter esse tempo de qualidade na casa de Deus. Tem gente lá fora que acha que nós estamos perdendo tempo, mas nós sabemos que nós estamos ganhando, porque esse tempo que nós colocamos diante do Senhor, Ele libera a honra sobre a nossa vida. Nós não estamos iniciando 2026 confiando no governo, ou no próximo governo que vai entrar. Nós estamos começando confiando em Deus, então dando os primeiros dias do ano para o Senhor, as nossas primícias para Deus, querido. E eu te convido para essa realidade, que haja um destravar na tua mente agora. Pastor, eu tenho que estar aqui essas 12 noites. Se você entender o que eu estou falando, você vai vir. Vai falar: Deus, eu vou lá adorar, eu vou lá, sabe, cantar com o ministério de louvor, eu vou orar junto com a igreja, e esses primeiros dias do ano, eu vou te honrar, Pai, porque eu quero ser honrado esse ano, em nome de Jesus. Gente que dá sobra dos recursos, né? Eu já teve gente aqui na casa que falou para mim: pastor, eu não dizimo. Sabe por quê? Eu falei: por quê? Porque eu ajudo os pobres. Jesus falou para o discípulo querido dele, o Judas, olha quem, só que ele era tesoureiro, tá? Ele era de confiança. O Judas, uma mulher honrou Jesus diante de todos com algo precioso. O Judas falou assim: podia ter vendido isso aí, pegado o dinheiro e dado para os pobres. Jesus falou assim: olha, os pobres vocês sempre terão, querido, enquanto o mundo for mundo, sempre vai ter os pobres, sempre. E Deus não age por dó, volta nessa, não age, é pela fé. Qualquer pessoa que se colocar em fé, recebe de Deus sobre a sua vida, qualquer pessoa. Mas é muito mais fácil para as pessoas em dificuldade ficar pedindo as coisas, do que se colocar em fé. A pessoa, ela manda uma mensagem: pastor, né? Só que se você falar vem para o culto, ela não vem. Ela não vem. E é geral isso, é geral. Agora, quando eles falaram sobre vender e dar para os pobres, Jesus falou: não, os pobres vocês sempre têm, mas a mim não. Ela me ungiu para a crucificação. Está entendendo? Então, não justifica, querido, você falar que vai ajudar alguém e não honrar a Deus com aquilo que Deus te dá. Primeiro é o reino de Deus, querido. E eu não posso dar aquilo que não é meu. O dízimo não é seu, o dízimo é do Senhor. Está entendendo? Você é crente, você aprende isso do jeito fácil, ou vai aprender do jeito difícil. Eu não posso pegar o que não é meu e dar para os outros. Eu tenho que entregar onde a palavra fala para entregar no altar, entregar na casa de Deus. Está entendendo? Honrar a Deus com os meus recursos, com aquilo que Ele tem liberado na minha vida. Não sobra. Essa ideia, pastor, esse mês, Deus não precisa de sobra nossa. Nós queremos o melhor de Deus, mas queremos dar sobra para Ele. Pastor, mas a viúva deu 2 moedas. 2. Mas Jesus falou, sabe qual que é o detalhe das 2 moedas? Era tudo que ela tinha. Ela honrou. Jesus falou: olha, onde for pregado o evangelho, vai ser falado sobre ela, porque ela honrou, né? Gente que não só dá a sobra do tempo para Deus, só sobra quando ele está cansado de tudo, e daí ele vai falar com Deus. Deveria ser o começo, no começo do dia a gente fala: bom dia Deus, bom dia Jesus, bom dia Espírito Santo, Deus abençoe esse dia meu. Você vai pegar a estrada com o seu carro, você tem que já sair falando: Deus me guarda, abençoa a minha ida, abençoa a minha volta. Quantas tragédias aconteceram na última semana de dezembro, famílias inteiras que foram mortas em acidente de carro. Está entendendo? Então, quando você vai pegar a estrada, querido, você já tem que sair falando com Deus, e não quando o pior acontece, mas antes de tudo, as primícias do nosso dia, do nosso tempo. Vai sair de férias? Deus abençoa as minhas férias. Deus me leva em paz, me traga em paz, me guarda, me protege, vem comigo, Deus. Não há sobras. Está entendendo? Uma pessoa que gasta tempo na presença de Deus terá uma honra que muitos não terão. Gente que fala com Deus, ouve Deus,
Amém? Ai, pastor, como que é que ouve Deus? Fala com Ele. Gasta um tempo falando com Ele, você vai ver que Ele vai falar com você. No seu WhatsApp, as pessoas que falam com você são as pessoas que você fala com elas. Você só fala com quem fala com você. Quer ouvir Deus? Gasta tempo falando com Ele. Deus, eu preciso de direção para a minha vida. Antes de tomar decisão esse ano, Deus, me mostra qual é a melhor decisão para a minha vida. Deus, se é do Senhor essa compra, abençoa essa compra, mas se não for do Senhor, não deixa não. Fala com Deus, você vai ganhar tempo, Deus vai falar com você, Deus vai dar direção para a tua vida. Aleluia. Uma pessoa que prioriza o reino de Deus será honrado. Ninguém perde em priorizar o reino de Deus. Tem um monte de gente lutando sozinho lá fora. O dia que cansar e vir para a presença, daí Deus entra na batalha delas, para ajudar elas. Falei para um irmão outro dia, falei assim, olha, você não vai dar conta de garantir a sua casa. Você não vai dar conta de garantir o seu casamento. Ou você vem para a presença, travar uma batalha espiritual que está acontecendo, com a ajuda de Deus, ou você não vai ganhar. Quem prioriza o reino de Deus é honrado. O Senhor diz em 1 Samuel 2:30: portanto, Yahvé, o Deus de Israel, declara solenemente: prometi à tua família e à linhagem de teu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Entretanto, agora o Senhor declara: longe de mim tal propósito. Ora, honrarei aqueles que me oferecem honra, mas aqueles que me desprezam igualmente serão tratados com desprezo. Não, eu não oro, mas Deus sabe que eu amo Ele. Não, eu não vou na igreja, mas Deus sabe que eu amo Ele. Querido, eu vou na casa de quem eu gosto. É um hábito, não é? Se me chamar para um café, Senhor amado. Se for uma janta, aleluia. Se for churrasco, então, meu Deus do céu. Então, essa conversa de que eu não vou lá, mas Deus sabe que eu amo, é uma conversa sem vergonha. Deus está falando aqui, ó, quem me honrar vai ser honrado. Quem me honrar vai ser honrado. Quem me desprezar vai ser desprezado. Está entendendo? E você tem um pastor bem legal, que você falar para mim assim: pastor, esse ano não vai dar para mim vir na igreja, porque eu vou cuidar da galinha que eu ganhei. Eu vou falar: não, eu te entendo. Eu te entendo. E não é falsidade. Que dó, ele vai cuidar da galinha. Ele vai cuidar do gatinho. O irmão falou para mim outro dia: pastor, não posso ir, porque eu estou com um gatinho em casa, eu tenho que cuidar dele. Pô, papai, que pena. Quando o gato melhorar, você vai então. De verdade, não estou mentindo não, estou no altar. O cara me falou isso. Eu falei, então tá bom. Você tem um pastor assim. Só que Deus, querido, não vai aceitar isso. Então a gente está começando o primeiro dia de um ano que a gente quer ser honrado, amém? Nós queremos mais do que isso, nós queremos dupla honra. Então eu tenho que entender que esse ano eu tenho que estar disposto a honrar a Deus. Honrar a Deus com o tempo, honrar a Deus, sabe, com as primícias, honrar a Deus com a minha vida. Está entendendo? Porque quem honra o Senhor será honrado. Amém? Você está pronto para honrar a Deus? É um princípio do reino. Você dá para receber. Você honra e é honrado. Veja o que a palavra fala sobre Jesus, o ministério de Jesus. Atos dos Apóstolos 10:38. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. O que o escritor está falando é que o ministério de Jesus foi maravilhoso. Ele foi poderoso, ele andou por todos os lugares curando, libertando. Jesus libertou um homem que ficava morando no cemitério. Um homem que as pessoas amarravam ele com correntes, e ele quebrava as correntes, quebrava tudo, porque uma pessoa possessa é algo horrível. É uma força maligna que toma conta da pessoa. Mas Jesus foi na terra que ele estava, Jesus libertou ele, e ele que andava que nem um louco, a palavra fala que depois disso ele se veste, ele arruma o cabelinho, e as pessoas passam por ele agora e veem ele vestido em sã juízo. Jesus passou pelo caminho e se deparou com um funeral. Estavam levando o filho de uma viúva, e Jesus teve compaixão da viúva,
tocou no morto e ressuscitou o morto, devolveu o filho para a mãe. Jesus, ele foi no velório de Lázaro, depois já do sepultamento, 4 dias que ele estava morto, era amigo dele, e a palavra fala que ele manda remover a pedra, ele chama Lázaro para fora e ressuscita Lázaro. Jesus fez muitos sinais e maravilhas. Só que, olha para mim, querido, por favor. Só que teve um lugar que Jesus foi, em que as coisas não aconteceram. Pensa comigo, Jesus fazer maravilhas na vida de muita gente, e esbarrar com a nossa vida, e não conseguir fazer maravilhas. Pensa. Jesus andou por todos os lugares, curando e libertando e salvando. Mas em Nazaré, quando ele foi lá ele não pôde operar sinais e maravilhas. Pensa, quanta gente Deus tem abençoado, quanta gente Deus tem levantado. Agora imagina ele se deparar com a gente e não conseguir liberar honra na nossa vida. Em Nazaré, a palavra diz em Mateus 13:54, chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga, de tal maneira que as pessoas se admiravam e exclamavam: de onde lhe vem tanta sabedoria e estes poderes para realizar milagres? Ora, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E o de seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não vivem entre nós todas as suas irmãs? Portanto, de onde obteve todos estes poderes? E ficavam escandalizados por causa dele. Entretanto, Jesus lhes afirmou: não há profeta sem honra, a não ser em sua própria terra, em sua própria casa. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da falta de fé daquelas pessoas. Olha isso, Nazaré não deu a devida honra a Jesus, e era o Filho de Deus ali, o mesmo Filho de Deus que ressuscitou Lázaro, o mesmo Filho de Deus que libertou o gadareno, o mesmo Filho de Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. Só que Nazaré não fluiu, não aconteceu, porque o problema era o ministrante? Não, o problema eram os ouvintes, que não deram a devida honra para Jesus. O escritor desse livro, que é da irmã Érica, me emprestou, A Recompensa da Honra. Ele fala sobre 2 cultos que aconteceram na mesma manhã. Ele ia pregar em uma igreja às 11 horas da manhã, e convidaram ele para fazer um culto na penitenciária, isso, né? Na cadeia. E o culto era 9 da manhã, se eu não me engano. Ele falou: dá tempo, então eu vou. E ele foi para a cadeia para ministrar o culto. E fala no livro que a glória de Deus se manifestou naquele lugar. Vidas foram tocadas, palavras proféticas foram liberadas. Um homem que tinha 3 sentenças ali para passar o resto da vida na cadeia, recebeu uma palavra da parte de Deus através da vida dele, que o que ele estava vivendo na cadeia era uma preparação para aquilo que ele iria viver no ministério fora da cadeia. E ele não sabia que tinha 3 sentenças para o resto da vida para aquele homem, mas Deus falou naquele culto, e o culto foi maravilhoso. Daí ele pensou assim: bom, se agora aqui na cadeia está maravilhoso, de manhã, quando a gente chegar lá na igreja, no meio dos irmãos, que tem irmão aqui da glória a Deus, quando eu estiver no meio dos irmãos, então o céu vai descer, no meio dos presos, a glória manifestou. Então na igreja vai ser sobrenatural o que nós vamos viver lá. E daí, para surpresa dele, ele chega na igreja, ele vai fazer o culto e não flui nada. Ele não consegue pregar, ele não consegue liberar. E ele entra numa crise ali, porque Deus, mas lá na cadeia estava fluindo, o Senhor estava me usando de uma forma tão tremenda. Mas queridos, lá na cadeia, aqueles presos deram a devida honra para ele, olharam para ele como homem de Deus. Está entendendo? Se você honrar o altar, você vai receber do altar sobre a tua vida. Querido, ninguém recebe coisa alguma se do alto não for dado. Irmão que vive falando mal do pastor e fica esperando ser abençoado do altar, você não vai receber, queridão. Não vai. E vem no culto, sai retalhando, falando mal do pastor. Tem gente que aqui não, graças a Deus. Deve ser lá em Londrina. O pastor Edmar disse
que lá em Londrina acontece muita coisa estranha. Pastor, está a pé. Aí, ó, o pastor está a pé, ó. Que dificuldade. Pastor, compra um carro. Aí, está roubando, né? Esse irmão, ele não vai receber nada. Ele não honra o altar. Os presos olhou para o pastor lá dentro da prisão como um anjo de Deus. E daí o Espírito Santo se apoderou dele e ele conseguiu liberar sobre a vida deles palavras de vida, palavras de honra. A igreja olhou para ele, quem sabe, né, calculando, vendo se ele estava falando certo, falando errado. Tem gente que vem na igreja até para isso. Deixa eu ver como que é o vocabulário dele. Vamos ver se ele sabe mesmo. Você não vai receber nada, irmão, nada. Se você entrar em um ambiente de fé e não se colocar em fé, você não recebe. Foi o que aconteceu em Nazaré. Eles olharam para Jesus e, olha, está até bonitinho esse sermão, mas a mãe dele não está aqui, a dona Maria não está no nosso meio. Os irmãos dele, para você que achava que Jesus não tinha irmão, o texto está falando que ele tinha irmão e tinha irmã, tá? Não, os irmãos dele não estão aqui. Está entendendo? E ele não é o filho do carpinteiro. Esse aí é aquele que a gente conhece. E trataram Jesus como uma pessoa comum. E por isso não receberam, não honraram, então não foram honrados. Querido, o princípio da honra é honrar. Você tem que entrar nesse lugar acreditando. Esse lugar é a casa de Deus, é o lugar que Deus fala comigo. Deus está nessa casa. Você tem que chegar assim. Você tem que vir para cá. Não, Deus vai usar o meu pastor, porque Deus colocou ele para abençoar a minha vida, e Deus vai falar comigo através da vida dele. Querido, eu já terminei culto, que foi uma bênção, e eu desci do altar entendendo, não tinha nada a ver comigo. Eu falei, Deus, foi graça e misericórdia. Tinha alguém ali precisando receber, tinha alguém ali acreditando muito, e por graça e misericórdia o Senhor me deu revelação, e o Senhor me usou para abençoar esse povo. Querido, se você vir com esse coração, sempre vai fluir vida desse altar sobre a sua vida, sempre. E a fé é uma coisa tão maravilhosa, que você vê no olhar da pessoa, Érica, quando a pessoa está ali, ó, acreditando. Mas o contrário é verdadeiro também. Você vê no olhar da pessoa também, quando ela não está nem aí, quando ela está duvidando. Olha, Jesus estava em Nazaré e eles duvidaram. Eles não tiveram fé e não receberam. Então o problema não é o ministrante, o problema é o ouvinte. Jesus estava realizando o culto em Nazaré, o melhor, né? Jesus, o melhor ministro, o Filho de Deus em pessoa ali, e eles não conseguiram receber. Quer ver como que o problema não está no ministrante? Vou usar um exemplo agora de um ministrante horrível, de um ministrante que era um pouca prática, mas que uma mulher de Deus recebeu através da vida dele. 1 Samuel 1 fala sobre Ana. E a Ana, ela vivia uma realidade complicada, porque o Eucana, marido dela, tinha uma outra esposa também. Naquela cultura deles ali na época, eles viviam essa realidade, a Penina. E a Penina gerava filhos para o marido, e a Ana não gerava, por mais que ela fosse amada, e aquilo fazia ela sofrer. Mas a palavra diz que um dia a Ana se posiciona. Certa ocasião em Siló, logo depois de haverem terminado de comer e beber, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto a um dos pilares à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com a alma profundamente sofrida chorou muito e orou ao Senhor e fez o seguinte voto: ó Senhor Todo-Poderoso, se quiseres dar atenção à humilhação da tua serva e te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe concederes um filho homem, então eu prometo que o dedicarei a ti e a fé por todos os dias da sua vida, e o seu cabelo e a sua barba mas jamais serão cortados. Enquanto ela seguia em sua oração na presença do Senhor, Eli observava os movimentos da sua boca. Ele era o sacerdote, era o pastor da Ana, e ela estava lá orando, e o pastor dela estava olhando ela orar. Só falava, não saía a voz, e ele lá olhando. Imaginou que ela estivesse embriagada. Pronto, a irmã Ana veio bêbada para a igreja. Aqui não acontece isso, em nome de Jesus, amém? Ali não aconteceu também, mas ele pensou. Pensa que horrível, Karen. Se eu passou a olhar para você, eu acho que a Karen está bêbada. Misericórdia, né? O Eli aqui julgou a Ana por bêbada. Não, tá bêbada, veio para o culto embriagada.
Como Ana estava orando silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não ouvia o som da sua voz. Então Eli imaginou que ela estivesse embriagada. Eli repreendeu: mulher, até quando andarás embriagada? Livra-te do teu costume de beber vinho. Entretanto Ana lhe replicou com essas palavras: ó não, meu senhor, pelo contrário, sou uma mulher tomada pela amargura, não bebi vinho ou qualquer bebida forte, fermentada. Estava isto sim a derramar minha alma diante do Senhor. Não julgueis a tua serva como uma mulher vadia. Estava orando daquele modo e até agora, pois estou muito triste e desesperada. Então Eli lhe disse: vai-te na paz do Senhor, e que o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ao que ela respondeu: que a tua serva alcance graça diante de ti, e que pense sempre bem da minha pessoa. Olha isso. Em seguida Ana seguiu o seu caminho, comeu, e em seu rosto já não havia mais desalento, já não havia mais tristeza. O que aconteceu aqui? O Eli estava na carne, o pastor dela não conseguiu ler, discernir o momento que ela estava vivendo. O pastor dela julgou ela mal. Não, essa mulher está bêbada, e ó, veio para o culto bêbado, só faltava essa. E mesmo ele sendo tão ruim assim, ela não faltou com respeito com ele. Ela falou: não, meu senhor, não pensa isso não, tua serva está triste, está angustiada. Lembra que quando você honra, você é honrado? Ó, eu tenho chorado diante de Deus. O Eli percebeu o erro dele, falou assim: olha, que Deus conceda para a tua vida o que você veio buscar. Quem recebe essa palavra hoje? Levanta a tua mão e diga: que Deus conceda sobre a sua vida o que você veio buscar, amém? E ela estava nesse ambiente e ela recebe. Não, agora a palavra dele é boa. E ela recebe essa declaração sobre a vida dela. Então ela responde: que a tua graça alcance, que a tua serva alcance graça diante de ti, do meu Senhor, do meu pastor. O pastor, que você sempre pense bem de mim, por favor. Um recado ali, né? Não pensa mal de mim não, pensa bem de mim. E por ela honrar, mesmo o ministrante não sendo o melhor, ela recebeu. Ela foi para casa, já não estava triste, já não estava angustiada. E depois de um tempo ela engravidou, e Deus deu a ela a resposta da sua oração. Querido, às vezes não é tanto o ministrante, é o ouvinte. Pode ser uma criança aqui no altar, você tem que receber como uma palavra de Deus para a tua vida. Quando alguém profetizar uma coisa boa, não precisa estar com o teu nome não, mas você pode pôr o teu nome. Levanta a mão e recebe, dá um glória a Deus, diga amém, Jesus. Honra, receba como palavra de Deus para a tua vida. O ministrante não é um dos melhores, ele dá umas tropeçadas ali, mas querido, vai ser um vaso que Deus vai usar para liberar sobre você. Eu lembro que eu fui num culto que acontecia na garagem da casa da minha mãe, um lugar simples, que ia um monte de gente, carrão parado lá na frente para cultuar. E eu lembro que o meu amigo pastor Francisco estava lá orando pelo povo, e eles têm um ministério, um dom da revelação, e no final ele estava lá entregando revelações para a igreja. E daí no final ele fala assim: olha, Deus me mostra, seja espiritual agora, por favor. Deus me mostra um envelope com o dinheiro dentro, e Deus entregando para uma pessoa que está no culto aqui. Se é você, levanta a mão agora. Daí algumas pessoas levantou a mão: não, Deus não confirma. Levantou a mão: não, Deus não confirma. Quando ele falou assim: olha, se você não levantar a mão, eu vou levantar a mão e vou pegar para mim. Eu falei: pronto, é meu esse negócio. Levantei a mão. Amém, amém, pastor. Recebe, Deus tem essa bênção para a tua vida. Pensa num ambiente simples, mas foi liberada uma palavra do altar, e eu resolvi acreditar. Entendi que Deus estava falando comigo. Os dias se passaram. Um terreno que a gente tinha até perdido em Londrina, nós descobrimos que a loteadora passou para outras pessoas. Nós acionamos o Serasa. O Serasa é um órgão de proteção lá, e eles entraram em contato com eles.
os dias se passaram depois dessa palavra que eu recebi. Um dia eu recebo uma ligação da loteadora me chamando para ir lá, porque eles tinham um recurso para me entregar. Quando eu cheguei lá com a Alessandra, o envelope do jeito que Deus mostrou para o pastor, com o dinheiro dentro, e eles me entregam, e eu lembrei da palavra que foi liberada. Querido, tem gente que não recebe nesse ambiente porque não crê, porque não se coloca em fé, porque não honra o que sai do altar, trata como qualquer coisa, banaliza. Uma jovem de Santo Antônio da Platina estava no culto lá, e esse mesmo pastor estava lá com a gente, e no culto ele fala assim: olha, Deus está dando livramento de morte para uma pessoa aqui, e aponta para ela, e ela falou assim: de morte? Como assim? Eu estou tão bem. A gente é muito pouca prática. Eu estou tão bem, como assim morte? Esse pastor está falando, né? Falando bobagem. Só não falou, mas pensou, e depois ela falou para mim. Ela estava no trabalho dela, e ela foi passar num corredor lá na Casa do Doce, uma coisa assim, os corredores lá, e ela foi passar no corredor. Quando ela foi passar, uma caixa pesada caiu lá de cima, não sei se antes ou depois, quase caiu sobre ela. Na hora que a caixa caiu, ela lembrou da palavra que saiu do altar, e Deus falando que estava dando livramento para ela. Querido, seja crente. Quando Deus falar com você que está te dando livramento, não paga para ver não, fala: Deus, amém, eu recebo o livramento para a minha vida em nome de Jesus. Quando Deus usar alguém para falar assim: olha, vigia, porque o inimigo está preparando um laço para você. Vigia, porque é verdade, o inimigo está tentando contra a tua vida. Então vigia e fala: Deus, me livra de todo o mal. Quando sair uma palavra aqui sobre portas se abrindo para você, por melhor que você esteja, receba, acredite que é de Deus para a tua vida. Porque aqueles que honrarem, sabe, vão ser honrados. Aqueles que receber, quando eu recebo o que Deus está falando, eu estou honrando. Eu estou honrando a Deus, eu estou honrando quem Deus colocou ali para ministrar sobre a minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Quer viver a honra em 2026? Vamos honrar. Vamos, sabe, honrar a Deus como nunca. Que toda a vitória na nossa vida seja para a glória de Deus. Que tudo seja para a glória dEle. Porque daí Ele vai liberar mais. A maior estratégia de marketing que Deus tem nessa terra é a gente. A nossa família olhar e ver a gente bem. As pessoas veem a gente subindo degraus, a gente prosperando cada vez mais em todas as áreas. As pessoas olhar e ver a nossa família, sabe, ali de pé, no meio de tanta luta, mas de pé, firme, unida. Está entendendo? O maior interesse de Deus é que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. Então vamos honrar Ele, vamos receber de Deus a dupla honra em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão, diga: Senhor Jesus, eu recebo a sua palavra para a minha vida. Que o Espírito Santo me ajude a te honrar nesse ano, para que eu possa desfrutar de dupla honra em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém.